Meus irmãos, estamos vendo hoje acontecer muitas coisas, muitos sinais, muitos acontecimentos. E a Bíblia diz que isso iria acontecer na realidade. O que estamos vendo hoje na internet, nas mídias sociais, é uma enxurrada de falsos profetas, de falsos líderes, de falsas profetisas, fazendo afirmações. O apóstolo Pedro, já no seu tempo, dizia e disse, deixou escrito para nós: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão entre vocês heresias de perdição. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se tem uma coisa que sempre tem faltado no povo de Deus, é conhecimento, e outra coisa, o discernimento. Aqueles que têm conhecimento e sabem discernir as coisas, pelo dom e também pela análise da palavra de Deus, não serão enganados, porque o que vemos é o engano crescendo. Dia após dia, o engano está aí. O Senhor Jesus já deixou escrito aos judeus, dizendo a eles, para eles terem cautela, para que não seja enganado. Mateus 24:4. Pedro disse em 2 de Pedro, capítulo 2, houve entre vós falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresia, isso já no tempo dele. E ao longo do tempo as coisas iriam piorar nesse sentido. O apóstolo Paulo também deixou dito sobre o engano no mundo religioso, que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, caluniadores, desobedientes a pais e a mães. E ele chegou a dizer: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos enganadores que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja no passado. As 7 igrejas da Ásia hoje só têm os mausoléus. E pelo que vemos na história da religiosidade a nível mundial, na Europa foi o berço cristão há 300 anos atrás, estava ali bombando os pregadores, as mensagens. A igreja estava crescendo de vento em popa na Europa. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E esse é o tempo do esfriamento. O povo tem se esfriado, a igreja tem perdido, trocado seus valores. E o que estamos presenciando hoje é uma Europa distante da Bíblia, dos ensinamentos. Hoje tem menos de 3%, segundo alguns, de cristãos na Europa. Lá, em especial na Turquia, na Ásia Menor, as igrejas que no primeiro século estavam cheias, abarrotadas, hoje só tem os mausoléus. Na Europa não é diferente hoje no nosso tempo. As igrejas, os lugarejos aonde os pregadores, como Moody, Carlos Finney, George Muller e também John Paton e muitos outros, como John Wesley, Jerônimo Savonarola, Sadhu Sundar Singh, Moody, Jan Bunyan e muitos outros heróis da fé pregaram certamente pela Europa e houve no tempo deles grandes avivamentos. Hoje a Europa, na área
da religiosidade está fracassado lá. Os Estados Unidos, há bem pouco tempo, teve a fama de ser os maiores importadores ou exportadores, ou melhor, exportadores de missionários para as partes do mundo. Hoje a apostasia parece que emudeceu a igreja na América. O Brasil também, há bem pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, o avivamento estava aqui, em nosso país, de vento em polpas, grandes reuniões, milagres. A palavra acirrada estava sendo pregada com muita ênfase. Hoje, trocar os valores aqui no Brasil, estão pregando o evangelho, a teologia da prosperidade. O que aumentou hoje no seio da igreja brasileira são os dogmas, são os preceitos, são as heresias. O neopentecostalismo trouxe heresias irreparáveis. Na realidade, heresias são irreparáveis mesmo, mas trouxeram heresias destruidoras para o seio da igreja brasileira. E o que estamos vendo, analisando hoje, nas mídias sociais, é escândalos de grande parte da liderança que perderam o rumo, perderam a bússola e estão ensinando heresia ao povo de Deus. A Bíblia nos aconselha a ser equilibrados e sóbrios. Está difícil hoje para a igreja brasileira se manter no equilíbrio, na serenidade, na sobriedade. Cada um de nós, irmãos, temos de nos esforçarmos para nos manter equilibrados, de pé sóbrios e vigilantes, para não ser enganados, porque o que parece é que o engano é mais pregado do que a verdade, a mentira é mais difundida do que a verdade. E se você examina a Bíblia Sagrada, se você ora, se você procura vigiar nesse sentido, Deus dá a preciosa revelação para aqueles que o buscam. Porque está escrito na palavra de Deus: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E Deus se revela àqueles que querem a sua revelação. E a revelação pura da palavra de Deus, ela vem de 3 formas: herdada, pesquisada e revelada. Na Bíblia procuramos aprender os preceitos, a doutrina de Deus para a sua igreja, a doutrina do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E ele deu a doutrina da igreja especialmente ao apóstolo Paulo. Só que as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo não são muito pregadas, não são muito difundidas nas mensagens, nos ensinos. As igrejas procuram colocar ensinos do Velho Testamento. A base dos ensinos das igrejas, de quase todos os ministérios, é só Velho Testamento. Velho Testamento é Evangelho do Reino, não tem nada a ver com a igreja, ou para a igreja, é apenas uma sombra. Olha o que o maior ministério do Brasil e do mundo, certamente, tem colocado ano após ano. 12 dias de oração,
para 12 meses de bênção. Isso é um pensamento religioso. E trouxeram exatamente isso do Velho Testamento. As bases do ensino para a igreja é de Atos dos Apóstolos em diante. E em especial as epístolas do apóstolo Paulo. Escatologia é algo que a igreja está por fora. Por quê? Porque a liderança não ensina os pontos escatológicos na realidade para a igreja do nosso tempo. Eles encobrem, camuflam, escondem o verdadeiro ensino, a verdadeira mensagem e soltam para o povo dogmas, preceitos da religião judaica para o povo de Deus que faz hoje parte da igreja gentílica. Por isso estamos vendo hoje ministérios judaizando os cultos, trazendo ensinos do judaísmo ao povo de Deus. Não se deita, como diz Jesus, remendos velhos em panos novos, ou remendos novos em panos velhos. Não combina. Ó, que estamos vendo hoje, talite, dentro de muitas igrejas. Estamos vendo pastores com talite em seus pescoços, com a menorá dentro da igreja, com o quipá. A arca que a Bíblia proíbe de termos em nossas reuniões, estamos vendo ministérios grandes com a arca na frente do púlpito. E para a arca entrar nesses ministérios, nestas igrejas, certamente teve no momento da entrada, teve um tipo de apresentação nobre ou especial para que a arca fosse introduzida. O meu povo perece por falta de conhecimento. É o que a Bíblia diz. Mas ainda tem homens que pregam a realidade da palavra de Deus. Ainda tem líderes, pastores, mestres, que estão pregando a realidade da palavra de Deus nos nossos dias. Como Napoleão Falcão, Natan Rufino, Gabriel de Oliveira Porto, Abraão de Almeida. Tem muitos homens. Ciro Sanches e Borde, pastor Edinardo Carvalho e muitos outros que estão ensinando a pureza, a realidade da palavra de Deus ao povo. Deveria ser a maioria, mas não é. É uma minoria e uma pequena minoria de pastores e líderes que estão falando o que a Bíblia diz. Porque na sua grande maioria não é assim que acontece. Estamos em um tempo onde o evangelho da prosperidade tem pervertido a mente de cristãos, com supostamente objetos ungidos. E em nome desses objetos, você tem que deixar ali a sua semente. Eles colocam preço. E boa parte do povo de Deus são amedrontados por ensinos apavorantes. Muitos líderes até chegam a dizer que se você não dizimar, não fizer a sua campanha, a campanha do ministério, e receber as suas ordens, você será
amaldiçoado por Deus. Não. O Senhor Jesus se ofereceu uma só vez na cruz do Calvário, o maior e mais perfeito sacrifício em nosso favor, Jesus Cristo assumiu. Aquela maldição da cruz seria para os seres humanos. Jesus Cristo assumiu a maldição de Deus no lugar do ser humano, se oferecendo na cruz do Calvário. E no momento dele morrer, antes um pouco dele morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O evangelho puro do Senhor Jesus Cristo libera perdão a todo e qualquer ser humano que acredita na pregação do evangelho puro e santo. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Não precisamos de sacrifício. Jesus Cristo já fez o mais puro e perfeito sacrifício a nosso favor. Se você gostar dessa meditação, compartilhe. Dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Deus os abençoe.